Olá, irmãos e irmãs Kino. A verdade, há entre nós aqueles e aquelas que ousam perguntar o que é a realidade, quem sou eu, e também nessa linha aí, quem é Deus, ou o que é Deus. Claro, o teísmo não é algo unânime, não está presente em 100% das pessoas, mas é um fato que milhões de pessoas creem em algo maior, uma força, algo inexplicável, algo inefável, algo para além do ser humano. Uma coisa maior, gigante, onipotente, onisciente, onipresente. Um Deus, né? Ou Deus. Uma quarta pergunta que eu coloco nessa lista aí é: tem que fazer alguma coisa? Tá, eis-me aqui. Tô aqui na realidade e será que eu tenho que fazer uma coisa? Existe algo a ser feito? Aqueles que fazem essas perguntas, que buscam as respostas para essas perguntas, que é a realidade, costumam ir de filosofias, ciências, religiões, talvez tudo isso, talvez só uma religião específica, talvez só ciência, só uma ciência específica, algum ramo aí da filosofia em particular, e tem pessoas que já vasculham muita coisa, né? Bastante coisa. Para adiantar a conversa, 2025, estou gravando final de 2025, dezembro. O que acontece na nossa época? Um fenômeno interessante, cara. No YouTube tem pessoas que são os sabidos, são os que sabem. Eles já sabem o que é a realidade, sabem tudo. E eles explicam para quem quiser ouvir lá o que é a realidade, o que está acontecendo. Encontrou, achou. E eu sempre tive mente aberta. Quem não sabe o que é isso, é a capacidade de lidar com uma informação de forma desapegada. Não é porque eu estou estudando religião X que eu acho que aquela é a melhor, que é a certa, que eu vou seguir aquilo. Eu quero conhecer, entender e desapegado, né? Mente aberta, a pessoa consegue lidar com informações sem a carga emocional, sem você não precisa crer naquilo que você está estudando. É uma questão de conhecer. Ainda eu fui um passo além, eu fiz uma coisinha chamada estudo de religião comparada. Não foi eu que inventei, isso existe, pesquisa aí, vamos ver o que é. Avançando. E aí, também com esse pessoal que surge na internet aí, no Brasil tem alguns, tá, em português, falando idioma inglês, cara, e eu acho que tem até mais, acho que multiplica. E eu acho que é até mais interessante. Bom, talvez seja uma opinião pessoal. Que tem mais não é opinião pessoal, é fato. É bem mais fértil essa seara aí de os que sabem o que é a realidade, estão ensinando, e quem quiser ouvir. Canais no YouTube, cara. Canais no YouTube. Você pira. Aí, cara, ao invés de ficar bitolado em um, eu fui comparando um por um. De novo, é que eu percebo que a maioria das pessoas não fazem isso, não gostam, não se sentem bem, sei lá qual é o problema. Eu tenho uma facilidade de lidar com grande quantidade de informação e de comparar. Eu faço mentalmente. Daria para fazer com papel e caneta e anotando os principais pontos, crenças das principais religiões e as divergências. Coloca em folhas de papel, coloca em paralelo, você compara e vê o que converge, o que diverge. Eu faço mentalmente. Daí, com esses canais desse pessoal aí, não foi diferente. Eu fui ouvindo todos. Vai falando aí o que você acha, então, o que é a realidade, o que está acontecendo. Quem pesquisa essas coisas, tem um uau aqui, ó. Nem ligou. Não mordendo tá bom. Quem pesquisa essas coisas costuma ir de, acho que 3 coisas: teoria da conspiração, espiritualidade e ufologia, vida extraterrestre, essa parada aí. Aí, cara, de novo, tem pessoas que tá cada um no seu nicho, isolado, tem pessoas que mesclam, misturam nessas coisas. Se você fizer uma pesquisa
pegar as informações na internet, os livros, o pessoal que tem canal no YouTube, esses temas acabam convergindo. E eu não tô falando que eu acredito em nada disso, cara. Tô falando que isso existe, essas informações existem. Tá, e daí onde que eu vou chegar com isso? Porque eu coloquei o tema aí, a verdade e tal. Eu ficava ouvindo de tudo, sou bem mente aberta mesmo, e podia até ter uma preferência, aí algum ramo aí, alguma vertente, que era a minha preferida, mas eu queria ouvir tudo, cara. Eu acho que eu nem vou pôr a minha lista aqui do que eu já pesquisei. É necessário. Porque quando eu criei vídeos, coloquei no YouTube falando, explicando um por um, não teve público, ninguém se interessou. Então acho que eu nem vou repetir aqui a dose. Cara, quase de tudo. Se duvidar, pergunta alguma coisa, eu vejo se eu menciono, se eu já li alguma coisa, já assisti algum canal do assunto e tal. Mas eu tava nessa de vasculhar de tudo. Olha que louco isso. Tadadã. Pegou aí? Itapiranga, SC Extremo Oeste Catarinense. Que é divisa do Rio Grande do Sul, inclusive tem o Rio Uruguai ali. Ali atrás. Ali. Pra lá. Pra lá. No Rio Grande do Sul, pra lá do Rio, né? No Rio Uruguai. Não dá pra ver agora, tá à noite, né? Mas aí o que aconteceu? Aconteceu uma coisa legal. Eu tava lá com um monte de canais ouvindo, vai falando, eu vou ver o que eu faço com isso, se faz sentido, ver se tem alguma aplicação pra minha vida. E eis que em 2016 surge o canal Quartz Crystal, da Jude. Como eu tô te falando, a maior parte da minha pesquisa era em inglês, né? Continua sendo, né? O conteúdo que eu consumo e tal. Claro que tem coisas boas em português também, mas minha preferência aí é inglês e quantidade tem mais coisa em inglês. Aí surge esse canal, em 2016, da Jude, Quartz Crystal, e a mulher chegou falando que isso aqui é um jogo, é uma Matrix mesmo, mas é um jogo, nós somos os criadores do jogo, e tem que ganhar o jogo, é individual a parada, claro que você pode ajudar pessoas, mas é individual e todos têm que ganhar por si mesmo. A ideia é essa, né? Sendo otimistas, né? A ideia é todos ganharem, cada um por si ganhando, todos serem vencedores. E é uma Matrix, é uma realidade simulada, tal, a realidade não é real. E ela disse que ela foi a grande vencedora, ela compartilhou essa vitória. Detalhes disso, cara, que eu tô te falando. Acessar esse canal, e eu vou voltar para não ficar atrapalhando as pessoas que estão em casa, ficar aqui nesse lugar que não tem ninguém, ou quase ninguém. Dúvidas, quero saber mais sobre isso, cara, tem que ir no canal dela lá e consumir o conteúdo dela. Tá em inglês, deve ter software, inteligência artificial que traduz. Já apareceu pra mim um vídeo dela uma vez, eu fui lá ver de curiosidade, que eu queria mandar pra um amigo meu que não fala inglês, eu já tinha comentado sobre o conteúdo dela. Eu fui ver lá, tem um negócio que chama faixa de áudio, trilha de áudio, nas engrenagenzinhas lá, configurações do YouTube. Tem um monte de coisa, tem isso aí também. Você escolhe a faixa de áudio. Tinha em português. Um único vídeo eu vi que tinha isso daí, esse recurso. Não sei quantos tem. Não sei como que vai ser a evolução disso. Acho que daqui a pouco todos os vídeos vão ter isso daí, né? E eu acredito que tem inteligência artificial, tem meios aí, ferramentas aí, pra você pegar um vídeo em inglês e passar ele para português. Consumir no idioma português se você tiver restrito a esse idioma, né? Vale a pena. Minha dica é essa, vá conferir, vá se informar sobre isso, conhecer o conteúdo dela. Eu não vou falar tudo, né? A propósito, ela falou no canal dela, deixou bem claro que não era pra ninguém ficar tentando compartilhar. Eu tentei várias vezes com pessoas que eu achei que seria relevante fazer isso, nunca deu certo, as pessoas não se interessam. Então eu não estou autorizado, não falo por ela, tá? Não estou associado com ela, não sou parceiro dela, nada, cara.
Só sou um cara, mas por que eu ouso até quebrar essa regra dela? Que falou, não é pra fazer. E eu tô fazendo o que ela falou que não é pra fazer. Por quê? Era uma vez um cara que ficou a vida inteira, fazer 43 daqui a pouco, alguns meses pra frente aí. Tá, meu, mas desde muito jovinho, cara, eu ficava nessa de entender a realidade, minha prioridade na vida. Claro que eu busco outras coisas, faço coisas inúteis, tipo assistir futebol, um monte de coisa idiota, de passear num shopping, comer uma coisa na praça de alimentação, ouvir música, consumir arte. Já fiz sexo no passado, a busca por prazer, né? Prazer carnal, prazer gastronômico, prazer de consumir arte de qualidade, né? Fiz todas essas coisas aí ordinárias e mundanas e tal, mas a minha prioridade nunca deixou de ser tentar entender qual é que é, o que está acontecendo, o que é a realidade. Aí, meu, eu me reservo o direito de falar isso aí, a minha história era isso aí, eu tava pesquisando de tudo. Eu não vou pôr a lista, cara, das coisas que eu pesquisei. E tudo que eu fui pesquisando, grupos que eu participei, cursos que eu fiz, eu percebo que a galera é bitolada, né, cara? Sei lá, você vai numa palestra no centro espírita. O que tem lá? Espíritas. O cara é limitado àquilo. Experimenta falar uma coisinha diferente ali e o pessoal já pira. Eu seria tipo eclético, sei lá, é diferente da galera. Mas eu também nunca deixei isso aí, nunca me contaminei com isso, cara. Nunca deixei isso aí me restringir. Algumas pessoas até me criticaram, nunca liguei para as críticas. Porque eu queria a verdade. Não quero acreditar em alguma coisa. Se for para acreditar, eu crio meu próprio sistema de crença e acredito numa coisa que eu inventar. Acreditar por acreditar. Aí que, de forma educada, com postura, só ia até os cursos, seja físico, seja na internet, nos canais, fazia perguntas, interagia, lia livros, papapá, e ia pensando, tentando entender a realidade por mim mesmo, sem ficar... Parece uma fazenda, cara. Uns são fazendeiros, outros são gados da fazenda. Tem o guru, tem o médium, tem a autoridade religiosa, tem o cientista midiático. E a plateia é bovina, né, ruminante lá, dizendo amém pra tudo, né? Consumindo sem pensamento crítico, né? Sem senso crítico. Eu vou entrar nessa casinha por lá, entrada. Tá, mas aí que tá. No início que eu tava nessa pegada, claro que pensando por mim mesmo também, existe o pensar, existe o filosofar. Eu nem acho que eu vou pular a parte de explicar o que é filosofar, né? Ah, se você se parar para refletir, mas o que é realidade, meu? Eu existo, tá? Eu tô aqui, mas o que é aqui? Tá? Mas por que eu existo? Afinal de contas, por que algo existe, né? A inexistência... Ah, vamos filosofar um pouco. Digressão. A inexistência faria total sentido, né? A inexistência. Nunca nada existiu, nem vai existir. Também não vai existir quem questione, quem observe, porque é inexistência, nada existe. Não tem Deus, não tem eu, não tem você. Agora, só o fato de você falar, você perceber eu, é a prova de que você existe, no mínimo, na consciência, né? Isso é filosofar. Vamos lá, vamos continuar. Daí, teve o cara lá, o Descartes, filósofo e clássico, francês, acho que é o cara, que ele ousou questionar até esse eu, mas e se esse eu for uma coisa falsa, for um engano, essa noção de eu, mas daí ele falou, não, penso, logo existo, né? Cogito ergo sum, acho latim, uma parada assim. Pra mim não tem sentido nenhum, né? Eu penso, eu respiro, eu sonho, eu imagino, eu como comida, faço um monte de coisa e eu existo, não preciso pensar pra existir. Uma vez eu vi um budista falando, eu medito, logo eu existo. É engraçado, piada. Mas isso aí já é o filosofar, né? Um pensamento do nível filosófico.
Tem quem tem essa propriedade, essa faculdade de ser capaz de filosofar, tem quem não tem. Só lamento. Aí, vou fazer um pedaço da lua lá. Eu consigo com meus olhos, mas aqui com a câmera não vai dar. Acho que não. Não, pegou ali. Onde que tá? Ali. Aí, cara, mas continuando a historinha lá. Então eu tava na internet avaliando todos os canais que eu... Trocentos canais, uma pancada, cara, uma pancada. 2016 surge a Judy com o canal dela. O primeiro vídeo dela é como sair da Matrix. Dicas práticas, o que aliás são tipo regras, cara. Ela disse que nós criamos essa realidade. Ela fala o porquê, ela fala como foi, tem toda a história lá. Para além da ficção científica. Mas também ela dá dicas práticas, cara. Tipo assim, como você se porta no trabalho. Se eu não gosto do meu trabalho. Se a minha vida tá difícil, se eu tá chato. E se eu tenho problema e alimentação, claro que ela fala. Dicas assim, café e álcool, e cigarro. Pode, devo. Dicas práticas pro dia a dia ela passa. E a narrativa dela é muito, assim, robusta e para além da ficção científica. Outra coisa que ela fala também é que o canal dela é informação para além do esoterismo. Concordo 100%. Você pega todo o tópico do esoterismo, terceiro olho, projeção astral, clareaudiência, mediunidade, ela fala tema por tema, sempre um degrau para cima do que as outras pessoas estão falando. É incrível, cara. Incrível. Realmente, esse rótulo aí faz jus. Conhecimento para além do esoterismo. Tudo isso lá disponível na internet. Para isso que eu pago a internet. Meu braço tá doendo, tá? Deixa eu tirar a mãozinha aqui. Aê, que legal. Aí, cara, no começo eu deixei ela assim, mais uma pessoa. Olha só o que eu faço, e até uma sugestão, trabalhar com hipótese. Hipótese 1, essa mulher tá falando isso é verdade. Hipótese 2, é mentira. Pode ser uma charlatã, pode ser uma pessoa mentirosa, pode ser ensinamentos falsos, por algum motivo que eu não sei, a pessoa tá tentando enganar as pessoas. Trabalhei com essas duas hipóteses, ser verdadeiro ou ser falso. Larguei lá e falei, vou vendo aí, tal, um monte de coisa, tal. Aí eu comecei a levar ela a sério, cara. Foi assim, eu tive uma epifania mística. Eu tava tentando fazer projeção astral, nunca consegui, só conseguia sonho lúcido. Cara, um monte de... Tem vários níveis de sonho lúcido. Eu colecionava experiências oníricas, cara. E participava de grupo de projetores astrais. No Facebook tinha um muito bom, cara, Astral Projection. Não sei que pé que tá, o que aconteceu. Fiz amizade com a turma lá, os que eram sérios, né, meu? E tudo em inglês, né? Grupo americano. Tinha gente da Austrália, a maioria era americana. Quem falasse inglês estava dentro, né? Tipo, idioma universal. Mas lá eu ia pegando as técnicas, vendo as descrições dos caras, eu nunca consegui esse tal de plano astral. Mas eu consegui sonho lúcido de diferentes níveis de lucidez e umas experiências assim. Por exemplo, tem o False Awakening, que é o falso despertar, muito louco, etc. Tava me divertindo com isso. Até que um dia, cara, não me pergunte como, tô dormindo. Quando você tá acordado, nem aqui agora, você pode fazer o teste. Estou acordado? É a coisa mais óbvia do mundo, claro que sim. Mas até perguntar, as pessoas acham, mas isso já é tolice de... Você tem que perguntar. Não disse que tem que perguntar, eu disse que é um exercício. Você faz assim, estou acordado? Quando a resposta é sim, é muito óbvio, né? É totalmente óbvio que sim. Você não tem a menor dúvida de que você está acordado. Com as técnicas de projeção astral, no sonho lúcido, você já não é difícil de fazer. Você atinge esse estágio aí, que quando você está sonhando e você ganha lucidez, também não é difícil de perceber que é um sonho. Você não tem mensagens, não confunde nem um pouco. Só se for o false awakening, o falso despertar, você pode confundir, mas nesse caso eu não tinha a menor dúvida que eu estava numa experiência onírica, que eu tinha. Você lembra, fui dormir, deitei na cama, agora eu estou sonhando. Eu nem gosto de falar sonhando, prefiro falar experiência onírica porque tem uma coletânea de coisas que dá pra fazer, cara.
poderia dar referência bibliográfica pra isso, ou pular essa parte, cara. Também estudei essa parada aí, literatura e tal. E mais os canais, né? Debati com os projetores e tal. Mas aí a minha experiência foi assim, cara. Eu tô lá no estado de sono, né? Tô deitado na cama e tal, entrei num sonho, aspas, estado onírico. E simplesmente não tinha objeto nenhum, eu não tinha corpo nenhum, era só mente, só consciência. Sabe esse eu, o eu é um rótulo em português, né? Se você falasse outro idioma, você ia usar outra palavra, mas essa noção de eu é inegável, você sabe que você existe. Né? Voltando aquilo que eu tava falando, né? E esse eu foi isso, eu não estou no mundo físico, não estou acordado, mas eu existo. O que acontece? Não tinha nada, absolutamente nada, cara. E é engraçado que quando o pessoal debate filosoficamente o que seria o nada, é tudo preto, não, tudo branco, sabe, o nada, imagina o nada, todos os objetos sumiram, a terra, os átomos sumiram, a matéria, sobrou nada, como que é esse nada? Tudo preto, tudo branco. O meu era tudo cinza, cara. E eu não tinha corpo, era só mente, não tinha que respirar e não tinha problema nenhum, porque junto com nesse estado aí, a sensação era muito agradável, era uma sensação gostosa, um prazer assim, não dá para comparar com, inclusive, muito superior a todos os prazeres que eu senti nesse estado aqui, nesse aparelho, nesse corpo físico. Pega o orgasmo, por exemplo, é muito gostoso, dura quantos segundos? E se você ficar tendo muito orgasmo, você fica cansado, digamos que tem um pequeno efeito colateral. Mas o pior, a crítica do orgasmo é o tempo, né? A duração. Alguém já teve um orgasmo de 1 minuto, com 1 minuto direto tendo orgasmo? Cronômetro pra você ver, mas dura segundos, cara. É transiente. Assim como o prazer de comer uma comida gostosa. Você pega aquela pizza quentinha, você tá morrendo de fome. Primeiro pedaço, no paraíso. Segundo, uma delícia. O terceiro, você come bom, quase de cada um. Mas chega um pedaço que é gula. Chega outro pedaço que começa a ser desagradável. Se você insistir, você vai vomitar, você vai passar mal. Vai ser desagradável. O prazer começa de um tamanho, vai diminuindo e tal, e deixa de ser prazeroso. Transiente, de novo. O prazer é transiente. Aí, nesse estado que eu tava de sono, o prazer era simplesmente estático, constante. Não oscilava. Uma perfeição, cara, que eu só encontrei até no nosso estado de humor, cara. Quando você tá alegre, você tá bem. Consegue manter? Bom, tem quem consiga, mas é bem. Haja treino, haja habilidade. Até estado de humor nosso, a gente oscila, cara. Tem dia que tá super disposto, super otimista. Tem dia que você já tá mal-humorado, tá pra baixo, tá meio abatido, tá cansado. Até nosso estado de ânimo, de humor é transiente também, oscila. Cara, eu tava nesse estado aí, onírico aí, o bagulho não tinha corpo, não tinha nada pra ver, nada pra tocar, não tinha nada tridimensional, nada, não tinha átomo, acho, não tinha matéria, cara. Só que não me incomodou em nada, não tive medo, não fiquei triste, não fiquei chateado, porque, meu, o prazer que eu sentia, um prazer que eu achei muito gostoso, perfeito, estático, não oscilava, não aumentava, não me diminuía, e eu achei interessante que eu não queria mais. Não queria mais, e nem menos também, eu queria ficar lá, pra sempre. E até mesmo com substâncias tóxicos aí, e substâncias psicotrópicas, enteógenos, dá prazer também. Eu não estou recomendando, tá, gente? Não estou fazendo apologia disso. Aliás, não recomendo, minha recomendação é não use. Mas eu já usei, tem que confessar. Dá prazer, usava por prazer. Queria colecionar prazeres e experienciar coisas, e sempre tive essa postura de, não, quero experimentar. E não quero fazer um debate de juízo de valor, julgamento moral disso, cara. Não tô nem aí pra sua opinião também, cara. Eu parei com todas essas merdas faz tempo. Mas é tudo transiente também. Gostoso mas tudo transiente. E nada, nenhuma dorga, nem sexo, nem orgasmo, nada se comparou com esse prazer que eu senti. Eu me tornei até arrogante, cara. Eu parei de ter medo de morrer, assim. Tipo, quando você pensa, nossa, eu vou num lugar, posso levar um tiro, você soltar, meu. Dependendo do dia que um cara vier me assaltar, puxar um revólver, eu xingo o cara, falo assim, você não é homem de atirar aí, cara, só pode levar um tiro mesmo e tchau. Eu sei pra onde que eu vou, pra aquele lugar. Eu acho, né? Imagino, né? Presumo que eu volto pra aquilo, cara. É quase que indescritível, porque eu dei uma boa descrição, só não tem como você sentir
e acreditar, porque pra mim eu não posso mentir, esconder isso de mim mesmo. Eu experienciei minha experiência direta. Pra você pode rotular disso, talvez. Não, é mentira. Também não é problema meu. Mas é bom saber que essas coisas existem, né, cara? E daí, emendando a história, não esqueci. O que aconteceu, cara? Acho que eu já descrevi a experiência. Depois um dia eu consegui a segunda vez. E consegui por acaso e por sorte. E não consigo fazer isso de forma sob comando, né? Não tenho poder sobre isso. Decidir quando eu vou ter essa experiência. Eu tive 2 vezes. Decidi ser tudo à noite. E então tá, tem uma sensação muito agradável. Eu era só mente, não sentia falta de corpo, não sentia medo, não, porque também não tinha desejo nenhum. Que nem aqui agora. Desejaria, sei lá, um chazinho, um colchão macio pra deitar, com um lençol limpinho. Não desejo nenhum, cara. Só quero estar desse jeito aqui. E até um pouco meio que embriagante, assim, a sensação. Aspas nesse embriagante aí, falta palavra para descrever. Muito, muito prazeroso, muito gostoso, muito confortável. Essa é uma palavra boa. Tão confortável, não tem por que sair disso, cara. Tá ótimo, assim. E não oscila, é estático, assim, cara. É do outro mundo mesmo, é transcendental, é divino a parada, meu. Eu achei louco que eu estudei pra caramba, meu. Gosto de religião comparada. Você vai na espiritualidade indiana, no Brasil poucas pessoas apreciam, que pena. Mas eles, o sânscrito e a espiritualidade indiana, no idioma sânscrito, eles têm um monte de rótulos para diversos estados de consciência. Será que eu ponho aqui? Nem vou pôr, cara. Não vou dar aulinha de Sanatana Dharma, de espiritualidade indiana. Sanatana Dharma quer dizer ensinamentos eternos. É como eles chamam lá na Índia, né? Parada. Aqui eles chamam de hinduísmo, no ocidente, né? Vulgo hinduísmo e tal. Mas você vai na literatura disso aí, e tem uns gurus mais recentes. Sempre soltam uns gurus nos Estados Unidos. A cada década tem um famosinho lá. E os caras falam sobre, você encontra texto, encontra guru explicando sobre esses estados de consciência e tal. Que são estados, assim, uma coisa mais divina, uma coisa prazerosa, blá 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 blá. E mesmo eu tendo feito esses estudos, eu fui estudando um por um, depois que eu descobri que existia, eu fui procurando os nomes e fui caçando informação de um por um. Acredite se quiser, cara, poderia até dar próprios materiais, mas não vou fazer digressão de falar dos estados. Nenhum descrevia essa experiência que eu tinha. Falei, mas como que os caras são guruzão, todo mundo sabe tudo, e eu tive essa experiência e ninguém nunca descreveu, nunca vi ninguém descrevendo, cara. Até uns dias atrás que eu vi um norte-americano que faz vídeo assim com uma luzinha, eu esqueci o nome do cara, cara. Super bem-humorado, super jovial, legalzão, um cara que deve ter uns 30 anos se tiver, cara. Inteligente pra caramba, bom o conteúdo dele, e o cara falou sobre essa experiência, ele falou que é o corpo, em inglês é bliss. Bliss, em português eu traduzo como bem-aventurança, mas pega a palavra B-L-I-S-S e joga no dicionário e vê como você traduz. Ele falou o corpo de bem-aventurança. Tá, mas daí por fim, mais recente, alguém falou, mas isso aí aconteceu anos pra trás, ninguém nunca tinha falado disso, cara. E eu já fiquei meio arrogante, assim, na questão de... eu prefiro o mundo espiritual do que essa merda aqui, cara. Aqui, cara, a gente soa, tem fome, tem conta pra pagar, tem chefe, tem horário, tem cliente, tem problema, tem trânsito, tem barulho, tem problemas, atrito com pessoas, pode apanhar, pode ser assaltado, pode ter uma doença, pode ter dor, suor, fadiga. Então tá, né? Eu já fiquei arrogante falando, pra que ficar nessa merda se eu posso ir pra essa sensação paradisíaca, tá? Esse estado de ser paradisíaco, né? Fiquei meio arrogante e também porque eu não via ninguém ensinando. O cara é o guruzão, o cara é o médico, por que não fala que isso existe? Por que não ensina as pessoas a atingirem isso? Fiquei meio assim, não é nem arrogante a palavra, cara. Eu me posiciono, putz, cara, essa experiência me deixou meio assim, sei lá, eu já não era de seguir ninguém. Por que eu vou seguir alguém, cara? As pessoas não sabem nem que isso existe, eu sei. Experienciei já. Não tenho controle disso. Não cheguei a ficar arrogante porque eu não tenho controle disso. Não seria bem arrogante. Ia vender, fazer curso, ensinar as pessoas a atingirem. Depois eu comento esse negócio de curso. Pra não entender piada. Mas continuando, e daí assistia trocentos mil. Tô acompanhando esse Toninho.
muita informação. Mas eu tinha que gravar, cara, pra desencargo de consciência, tentar ajudar meus irmãos e irmãs. Entender porque eu falo irmãos e irmãs, espera aí. Aí que, assistindo trocentas pessoas, daí que eu fui ver, depois de ter tido essa experiência, passou um bom tempo, eu não assistia todos, eu assisti bastante vídeo dela, mas não todos, porque ela tem muitos vídeos lá no canal dela, pancada. Se ela tem 300, eu tinha assistido só uns 100 só, entendeu? Um terço, assim, dos vídeos dela. Aí um dia eu tô vendo um aleatório, ela descreveu essa parada. Ela falou assim, como que é... Ah, que eu esqueci de falar, que ela falou que sim, que o que acontece? Não é Deus, é fonte. O que existe é a fonte. Que é essa coisa maior, grandiosa e tal. No misticismo chamam de o todo. No esoterismo, no misticismo, muitas pessoas chamam de Deus. Essa fita aí, ela chama de fonte, simplesmente. Ela não chama de Deus. E ela diz que nós somos fractais da fonte. E nós somos a fonte. Por isso que eu falo, irmãos e irmãs, né, que metafisicamente e realisticamente, se a realidade for isso mesmo, se for verdade, nós somos isso, porque nós somos irmãos e irmãs. A gente é a mesma coisa. Fractais da fonte, a mesma fonte, uma única fonte, a gente é a fonte. Fractal, pra quem não sabe, o pedaço ele é o todo, e o todo é o pedaço. É uma parada muito louca. Pesquisa isso aí, fractal, um conceito matemático, filosófico muito louco. E ela diz que é isso aí, a realidade. E daí ela falando sobre a fonte, como que é esse fractal da fonte, pela primeira vez que eu ouvi alguém descrever a experiência que eu tinha tido. Eu falei, pô, meu, agora você ganhou um ponto, tia. Tava falando aí umas coisas muito interessantes, mas não sabia o que fazer com a tua informação com você, onde que eu te colocava na fila do pão. Agora você ficou em primeiro, ou quase isso, nem ficou em primeiro, ficou entre os primeiros naquela época lá. Comecei a ouvir mais as paradas dela, comecei a botar fé, chegou uma hora que eu falei, meu, eu tenho que apostar em alguma coisa, minha vida tá muito, não tô avançando nada, estudo, um monte de espiritualidade, cadê resultado na vida, não tô vendo nada, meu, preciso levar alguma coisa a sério, eu vou escolher ela, por causa disso aí. Tudo que ela já tinha falado, mais ela ter falado sobre isso, eu falei, essa daí sabe das coisas, eu acho, né? Vou dar um crédito pra essa mulher aí. Comecei a levar bastante a sério as coisas dela e eu até falo brincando que é uma seita, né? E nós somos discípulos. Nós, eu digo, o pessoal que... Porque daí eu já conheci umas galera aí na internet e o pessoal acaba se conectando, assim, né? E debatendo um pouco, assim, por aí na internet, né? Tenho contato com alguns jogadores da fonte, como ela chama a gente. Ela chama de source player. Source, fonte. Player, essa é uma palavra que muita gente conhece, jogador. Então tá bem traduzido, jogador da fonte. Ou source player, se for falar em inglês. Conheço alguns aí tal, em ambiente virtual. E conversei e tal, por texto ou por mensagem de voz. Através da internet e tal. Pessoalmente alguns também. Mas o que eu estava falando mesmo? Aí eu fui levando as coisas dela mais a sério, por isso que eu resolvi gravar, cara. E porque, tipo assim, é tipo, verifique esse canal, cara. Chegou até aqui, se faz sentido, verifique o canal da Jude, Quartz Crystal. Quartz, sabe, quartzo, em inglês, quartz. Termina com Z, não tem gênero, né? O, A, em português é quartzo. Tira o O, isso, tira o O, fica quartz. Crystal é cristal, né? Não sei, até hoje eu não sei por que é esse nome. Bom, deixa pra lá, até desconfio por que, mas... Seria que tipo cristal de quartzo em inglês, vai ficar quartz crystal. Ou se quer cristal, mas com um Y, isso. Em vez de pegar o cristal português com isso, põe um Y lá, acha o canal dela. E, aliás, você vai pesquisar no YouTube. Bom, se você entrar nos canais que eu tô inscrito, você vai achar. E se você pesquisar no YouTube, coloca assim, Matrix, né? Quartz Crystal Matrix, ou Matrix, né? Se você ler em português, aí acha, cara, as coisas dela. Aí, cara, vou mostrar uma parada aqui. Como que eu faço pra... É possível virar a câmera? Vou descobrir agora. Ah, não, tô tirando foto aqui. Pô, eu fiz um desenho, meu Deus. Agora que eu fiz o desenho, como é que eu vou
mostrar o meu desenho. Eu fiz 2 desenhos, faz o seguinte, ó, eu já vi na minha cara aí, ó, que a gente tem essa necessidade humana de ver um ser humano. Tá aí, ó. Olha a roupa de guerra, ó, que legal. Isso aqui é uma guerra, cara. E eu vou filmar o desenho e falar, firmeza? Próximo vídeo aí, parte 2. Tchau.